Hoje Deus revela para nós a palavra de Deus, onde está no livro de Apocalipse, capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno e o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgaste e vingastes os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, eu olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Tá aí, meus irmãos, Deus deu essa visão a João. O primeiro cavaleiro que chegará é Satanás, irmãos. Ele vai vir para tentar destruir nós, tentar nos destruir, irmãos. Vão tentar enganar o povo de Deus e aqueles que estão sobre a terra. Ele vai vir com um discurso de paz, vai fazer prodígios e maravilhas, e muitos que estão no meio de nós vai acabar se prostrando perante ele. Que cada um de nós venha ter a inteligência, irmãos, espiritual, para que quando esse homem do mal, que é Satanás, aonde esse homem, esse anticristo,
aonde na abertura do primeiro selo fala que abrirás as portas para ele entrar sobre a terra, para ele vir tentando enganar, tentando destruir, que nós venha ter a descenição do céu, para que nós não venha cair sobre a enganação satânica dele. Bendito é o nome do Senhor. E que cada um de nós, irmãos, venha seguir somente a Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, que nenhum de nós venha ser enganado por ele nesse dia. E aqui, meus irmãos, fala do segundo selo que vai ser aberto também. Glória ao nome do Senhor. Aonde fala, meus irmãos, do cavalo vermelho. Meus irmãos, e aqui no segundo selo, a chegada do cavalo vermelho, irmãos, que simboliza guerra. Olha o que fala aqui, meus irmãos, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada na mão. O cavaleiro vermelho simboliza guerra, meus irmãos, muita guerra na terra. Às vezes alguém pode perguntar, mas guerra já tem desde o começo do mundo. Mas essa guerra, irmãos, será uma guerra mundial, aonde muito sangue será derramado, aonde muito choro será lamentado na terra. Muitos chorarão, bendito é o nome do Senhor, muito derramamento de sangue. Glória a Deus nas alturas, muita peste virá sobre a terra. Serás uma guerra que não tem fim. Bendito é o nome do Senhor. O cavalo vermelho, irmão, significa guerras, guerra e muita guerra. Glória ao nome do Senhor. E por isso, irmãos, que temos que estar firmes no Senhor Jesus, para que quando essas coisas virá acontecer, nós estaremos salvos, seguros na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bem-aventurado você, meu irmão, que clama pela misericórdia de Deus. Bem-aventurado você, minha irmã, que está sempre ajoelhando, sempre buscando, sempre clamando pelo nome do Cordeiro. Porque assim Deus te abençoará e te livrará de todo o mal, e te colocará visões espirituais, para que quando essas coisas virão na tua vida, você venha repreender. Glória ao nome do Senhor. Porque ele virá, irmãos, o inimigo virá na nossa vida, ele não virá como um monstro para assustar nós, ele virá, irmãos, aleluia, como se fosse um cordeiro. Muitos vão olhar para ele, vão se enganar, vão achar que ele é do bem, vão achar que é uma pessoa boa, mas na verdade é o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, e quando esse cavaleiro, irmãos, apareceu, o cavalo vermelho, uma boa parte da humanidade morrerás. Glória ao nome do Senhor, porque foi-lhe dada uma espada. Glória a Deus. E com essa espada, aleluia, nessa guerra muitos morrerão, irmãos. Glória a Deus, muitos vão morrer. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro, e que cada um de nós venha estar firme no Senhor, firme na presença de Deus. Glória a Deus. E será uma guerra, uma batalha, irmão, muito forte. Será uma guerra mundial, irmão, onde muitos morrerás nessa guerra. Vai ter muito derramamento de sangue. É o que fala aqui no livro de Apocalipse, no cavalo vermelho, irmãos. Glória a Deus. E se está escrito aqui, irmão, pode crer que vai acontecer. Rei da glória, bendito é o nome do Senhor. Porque passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor jamais se passará. Meus irmãos e irmãs, e nessa visão, irmãos, aqueles que adorar a besta fera, que é Satanás, que está escrito aqui no primeiro selo, aqueles que adorar, Deus julgará, irmãos. Glória a Deus, Deus mandará ali a peste sobre a terra, Deus mandará essa guerra que fala aqui no cavalo vermelho, é para que essas pessoas se arrependam do teu pecado por ter adorado a besta, por ter ali aceitado a besta nos teus caminhos, na tua vida. E Deus vão fazer com que eles se arrependam. Deus vão dar ali para eles as consequências, porque eles adoraram a besta, então vai ter que aguentar com as consequências também, que Deus mandará, com a ira que Deus mandará sobre a terra. Meus irmãos, e aqui no 5 fala o seguinte, irmãos: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olheis e um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão.
Glória ao nome do Senhor. E vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, e após essa guerra, irmãos, que fala do cavaleiro vermelho, o que virá sobre a terra? Após uma guerra, após uma destruição, após um derramamento de sangue, o que virá? Qual que é as consequências que virá sobre a terra? A fome, irmãos, a peste. É por isso que aqui no 5 já fala já do cavaleiro preto, irmão, que simboliza fome, que significa peste, morte, morto, gente morrendo de fome, outros morrendo com doenças. Irmãos, após essa guerra, após o derramamento de sangue que fala aqui, glória a Deus, no versículo 4 do cavalo vermelho, virás a fome, a peste, a nudez, o sofrimento. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. E essa é as consequências daqueles que vão adorar a besta. Bendito é o nome do Senhor, Rei da glória. Irmãos, que sejamos firmes, irmãos, segurando nas vestes do Cordeiro. Glória a Deus nas alturas. Muitos do meio de nós falam, mas isso será na grande tribulação. Nós talvez já tenha ido embora nesse dia. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Eu, por exemplo, eu creio que nós vamos passar também pela grande tribulação. Bendito é o nome do Senhor. Porque aqui fala, irmãos, aleluia, que o povo vai clamar pela misericórdia de Deus, vai clamar para que Deus julga esses derramadores de sangue. Glória a Deus nas alturas. E foi dada vestes brancas para esses que sofreram dentro da grande tribulação, foi dado vestes brancas para eles que venceu a grande tribulação. Então, meus irmãos, se fala que Deus, aleluia, Deus deu vestes brancas para esses que estavam sofrendo lá. Quem que é esse que estava sofrendo lá? O povo de Deus, meus irmãos, é o povo de Deus, vai passar também pelo sofrimento, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos entender bem o livro de Apocalipse. Essa balança, irmãos, glória ao nome do Senhor, significa a falta de dinheiro, significa o preço das coisas lá em cima. Bendito é o nome do Senhor, por ter tido a guerra, glória ao nome do Senhor, por ter tido a matança, glória ao nome do Senhor. Ninguém vai poder comprar porque não vai ter dinheiro, e quem tem alguma coisa, os preços vai estar lá em cima. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, esta balança significa que muitos vão trabalhar, mas não vai ter o salário suficiente para comprar o alimento, para poder se alimentar. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. O cavalo preto, símbolo, glória a Deus, da fome, da peste, da nudez. Meus irmãos, que cada um de nós venha ficar firme na presença de Deus. E aqui no versículo 8, irmãos e irmãs, fala para nós o seguinte: eu olhei, eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte e o Inferno, e o seguia. Ele foi dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada e com fome. E por amor do testemunho que deram, com fome e com peste e com as feras da terra. Irmãos, aqui no versículo 8 fala do cavalo amarelo, aleluia, o espírito da morte. E foi-lhe dado, glória a Deus nas alturas, e foi-lhe dado poder para matar, aleluia, glória ao nome do Senhor, com fome, com peste e com as feras da terra. Bendito é o nome do Senhor. O cavalo da morte, irmãos, por causa da guerra, muitos morrerão, glória a Deus, por causa da guerra, muitos, aleluia, morrerão com peste, com enfermidades, muitos morrerão de fome, irmãos, é o que fala aqui no versículo 8, bendito é o nome do Senhor. Vamos lá para o 9, havendo aberto o 5º selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Glória ao nome do Senhor. Aqui fala, irmãos, aqui deixa bem claro que muitos dos servos e servas de Deus vão passar assim pela grande tribulação.
Bendito é o nome do Senhor, porque fala aqui, glória a Deus, e havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus, aleluia, e por amor do testemunho que deram. Irmãos, se fala as almas daqueles que foram mortos em amor da palavra de Deus, são servos de Deus, irmãos, são servos de Deus. Irmãos, deixa bem claro, irmãos, que nós podemos passar sim pela grande tribulação, glória a Deus nas alturas. E o povo de Deus, irmão, irá sofrer também, é o que fala aqui, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas, e que cada um de nós venha estar firme na presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, aqui fala que até os animais, irmãos, quando vinha o cavalo amarelo aqui, até os animais irão devorar o povo da terra, por falta de alimento, por falta de comida, os animais irão andar no meio do povo, devorando e destruindo, irmão. O cavalo amarelo significa morte, glória a Deus nas alturas, muita morte. Glória a Deus, muitas mortes por peste, por fome, glória a Deus, e pelos animais da terra também. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, e aqui, irmãos, no versículo 9, onde é aberto o quinto selo, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Irmãos, muitos falam, a grande tribulação virá, nós já estamos, quando virá a grande tribulação, nós já fomos arrebatados, nós já estamos lá em cima, irmãos, mas e essa parte aqui, como é que fica? Glória a Deus nas alturas. No quinto selo fala dessa forma, irmãos. E havendo aberto o quinto selo, e debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor dos testemunhos que deram. Muitos vão ser mortos, irmãos, por amor à palavra de Deus. Muitos, por ter defendido a palavra de Deus, irmãos, vão ser mortos a fio de espada. Bendito é o nome do Senhor. É o que fala aqui, irmãos. Glória a Deus nas alturas. E é o que fala aqui mais na frente. Aí eles gritavam, irmãos, eles gritavam, até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vir julgar a terra? Bendito é o nome do Senhor. Até quando o Senhor não vai vir julgar os que derramaram o sangue? Olha o que fala aqui, irmãos. E clamara com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Os que estavam no sofrimento, irmãos, aleluia. Os que estavam ali, irmão, passando por aquela grande tribulação, por aquele grande sofrimento, começavam a clamar, ó Senhor, até quando nós vamos passar por isso? Ó Senhor, até quando nós vamos passar por essa tribulação, por esse sofrimento? Por que o Senhor não vem julgar a terra? E olha o que fala aqui no 11, irmãos, e foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Glória a Deus. No meio ali, irmãos, glória a Deus, ficaram com ele, que eles foram repousasse ali por algum tempo mais, até que completasse ali o número, irmãos, aleluia. Tinha mais gente ainda, mais pessoas que ainda iam ser mortos como eles foram, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E ainda tinha mais gente a ser mortos, irmão, nessa pregação. Fala aqui para nós, irmão. Glória ao nome do Senhor. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de sílicio, e a lua tornou-se como sangue. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, irmão, no sexto selo, glória ao nome do Senhor, o sol, aleluia, se escurecerá, glória a Deus nas alturas. Fala aqui para nós, o sol tornou-se em negro, e a lua tornou-se como sangue. A lua, aleluia, ficará vermelha como sangue. Bendito é o nome do Senhor, Rei da glória. Está aí, meus irmãos, a palavra forte no livro de Apocalipse. Glória a Deus, capítulo 6, as aberturas dos selos.
Tá aí, meus irmãos, e aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 12, no sexto selo, fala para nós que haverás um terremoto na terra muito forte, glória a Deus, e as estrelas, olha o que fala aqui, irmãos, e as estrelas caíram sobre a terra como a figueira lança, descia os seus figos verdes, abalada por um vento forte, bendito é o nome do Senhor. E as estrelas cairão, irmão, glória ao nome do Senhor. O sol ficará negro, a luz se tornará em sangue. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Essa é a ira de Deus sobre a terra que virá, né, irmãos? Tá aí, meus irmãos, continuando aqui no 14, fala: e o céu retirou-se como um livro que enrola-se. Os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Glória a Deus nas alturas. E Deus fazerá um grande rebuliço na terra nesse dia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E dizia aos montes, ó o que diz que o povo dizia, irmãos, ó aqueles que, glória a Deus, que aceitaram a besta como ela é. E dizia aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos dos rostos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Irmãos, o povo rebelde, o povo que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador da tua alma, glória a Deus, vai entrar nesse dia dentro das cavernas, aleluia, não vão querer ver nem o rosto do nosso Senhor. Bendito é o nosso Deus nas alturas. Vão pedir ali que as cavernas caiam em cima deles, tentando se matar, aleluia, para não ficar de frente com o nosso Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos, o nosso Deus é um Deus justiceiro. O sofrimento que nós sofremos hoje, ou se oxalá, se nós passar por um sofrimento amanhã ou depois, Deus fazerá justiça por nós. O inimigo da nossa vida vai ficar confundido e envergonhado. Satanás e os seus demônios vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sou um pregador profissional, mas o pouquinho que nós tem, nós passa. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.